Olá a todos, bom dia. É verdade, já cá estamos para mais um Projeto EVA. Fica em casa, mais um domingo de manhã, como já vos temos habituado. Estamos aqui para muitas partilhas com famílias, professores, educadores. Sejam todos muito bem-vindos neste que era o tema prometido para a semana que passou e infelizmente não nos foi possível estar presentes aqui no nosso direto, mas o tema não ficou esquecido, tinha ficado prometido já no direto de há 15 dias atrás e portanto hoje vamos falar um bocadinho sobre prevenção vocal, cuidados quer para os mais pequeninos, quer para os adultos e para todos. Para aqueles que fazem uso da voz profissional, para aqueles que fazem uso da voz no dia a dia. Bom dia, Kátia, muito bom dia. No fundo, para todos aqueles que cuidam e querem cuidar ainda melhor da sua voz, isto porque todos nós sabemos, a voz é uma das nossas imagens de marca. Claro que a nossa imagem é importante, a nossa cara diz muito de nós, a nossa expressão facial, mas imaginem no momento em que estamos ao telefone, em que muitas vezes fazemos um primeiro contacto com as pessoas via telefone, muitas vezes é efetivamente assim o primeiro ponto de foco, o primeiro travar de conhecimento é mesmo através da nossa voz. O trabalho de voz, para aqueles que não conhecem tanto o trabalho do terapeuta da fala, é uma das áreas de intervenção, portanto nós fazemos intervenção na área vocal, já vamos falar um pouquinho também sobre esse trabalho. Dizer também para quem nos acompanha hoje pela primeira vez ou que para quem ainda não o fez, ou poucas vezes nos últimos tempos, apresentar-vos e falar-vos um bocadinho mais sobre o nosso projeto EVA, não é? Para quem já vai conhecendo, o projeto EVA nasceu no dia 1 de junho de 2019, temos já um ano. O projeto EVA que começou com inspiração no trabalho que desenvolvo todos os dias com as famílias, com os mais pequeninos, com professores, com educadores. Portanto, são vocês, são os temas que vamos falando, são as motivações que me vão transmitindo, que nos vão dando inspiração para todos estes temas. E, portanto, o Projeto EVA já nos trouxe muitos temas. Vocês podem consultar tanto pelo Instagram, porque os vídeos têm ficado disponíveis nos últimos tempos. Temos também, através do nosso canal do YouTube, Joana a Terapeuta. Também pelo nosso Facebook, Joana a Terapeuta e a Mãe. Vocês podem conseguir seguir e ver os diretos que já tivemos. Portanto, já falámos aqui de estimulação da linguagem, questões da fala. Já falámos também sobre papinhas caseiras, amamentação, picos de amamentação. Fomos deixando também dicas, estratégias de como estimular aquilo que chamamos de esfera orofacial, portanto, tudo o que são as estruturas boca, bochechas, lábios, língua, tudo aquilo que vai ajudar depois no desenvolvimento também da fala e da linguagem, tudo o que usamos para os mais pequeninos, e para nós também, as estruturas que usamos para o comer, para o falar, como é que as podemos estimular e motivar o seu desenvolvimento. Deixamos também já dicas. Bom dia Alice, bom dia a Twinditel que nos está aqui a acompanhar. Deixamos também já dicas para os pais dos meninos que se preparam para a escola, como é que devem trabalhar também aspectos de consciência fonológica, um termo que já vai sendo mais conhecido também. No último direto falámos sobre a importância da narrativa e da contagem de histórias, desta vez para os meninos mais crescidos, porque também já falámos da importância da contagem de histórias para os meninos mais pequeninos, destes primeiros tempos, mesmo na gravidez. Bom dia à Cárcel também, que está aqui sempre a acompanhar-nos. Muito bom dia. E então hoje o desafio é falarmos mesmo sobre a área da voz. Para quem me conhece sabe também que, para além de mãe e apaixonada por todas estas áreas do desenvolvimento infantil, sou também terapeuta da fala, portanto isto é uma paixão que acaba por se conjugar tanto a nível familiar, pessoal e profissional. E a área da voz é uma daquelas em que também mais gosto de trabalhar e cada vez mais nos aparecem mais casos de pequeninos com questões vocais. Se até há algum tempo, maioritariamente os casos em que fazíamos acompanhamento em terapia da fala eram com adultos, não é? Muitas vezes professores, educadores que fazem um uso mais massivo da voz, muitas vezes sem os devidos cuidados. Têm-nos surgido cada vez mais crianças também com estas questões vocais e, portanto, hoje quis efetivamente deixar aqui o alerta de que forma é que podemos prevenir, de que forma é que podemos ter uma voz mais saudável, porque, como dizíamos logo no início, a voz é sem dúvida uma das nossas imagens de marca. Pensem em todas as vezes em que há um telefonema, em que é o primeiro contacto, então connosco, terapeutas da fala, acontece imenso, há um primeiro contacto por telefone e, no fundo,
é a nossa imagem de marca. Não é por acaso que quando ouvimos uma música no rádio, imediatamente identificamos o cantor, então se for da nossa preferência, porque realmente a voz tem muitos traços distintivos, é uma característica única, tal e qual como é a nossa imagem da impressão digital. Portanto, é uma característica que devemos preservar, não é? Se temos tantos cuidados com a nossa imagem, se gostamos de nos cuidar, se gostamos de ser saudáveis com a alimentação, por que não também sermos cuidadosos com a voz? E vamos hoje perceber de que forma é que a alimentação influencia em grande parte também a nossa voz e o estado vocal. Então dizia eu que cada vez mais nos vão aparecendo pequeninos com problemas vocais, tem sido constante e muitas das vezes sem deixar assim muita culpa na classe médica, até porque infelizmente não acontece muito aparecer, não acontecia até então aparecerem estes casos. Infelizmente há situações em que há desvalorização das primeiras queixas médicas e, portanto, nós temos uma criança que está rouca e sim, efetivamente atribui-se ao facto deles normalmente gritarem um pouquinho mais, falarem um pouquinho mais alto. Todos sabemos como é que é um ambiente de sala de aula em que um começa a falar, o outro tenta superiorizar e falar um pouquinho mais alto e vem o outro a seguir mais alto e a educadora, quando quer ali moderar o grupo, acaba por subir ainda mais o tom de voz. Portanto, é nestas dinâmicas diárias que queremos fazer a diferença. São estes pequeninos pormenores acerca dos quais queremos deixar-vos o alerta, mas efetivamente cada vez surgem mais casos e eu chamo a atenção, até se houver profissionais de saúde, médicos, pediatras, estejam atentos a estas questões. Realmente uma criança que está há mais de 15 dias rouca não é normal. Podemos ter um resfriado, claro, muitas vezes os pais dizem-me ele está rouco, às vezes até sou eu que reparo nas sessões, mas foi porque esteve na água fria da piscina, ou porque andou com os amigos e ficou um pouquinho mais rouco. Isto serão manifestações às vezes de 2, 3 dias, 4. Realmente o primeiro sinal de alerta que vos deixo, tanto para os mais pequeninos como para os mais crescidos, é que alterações da voz persistentes por mais de 15 dias são realmente para ficar de alerta. Bom dia, Carlos. O Carlos pergunta-me aqui porque é que têm aparecido assim tantos casos. Eu não sei se é também o nosso ouvido que vai ficando um pouquinho mais alerta, se vamos percebendo também que cada vez mais com as crianças acontecem situações patológicas e vamos falar, por exemplo, dos nódulos. Os nódulos que são aquelas lesões que mais vezes nos aparecem. Para quem não tem a ideia das estruturas que nos ajudam a produzir a voz, portanto, a estrutura que produz a voz e que modela numa última instância são as cordas vocais, mas o processo começa na nossa respiração. Portanto, é importante garantir que quer adultos, quer crianças tenham um bom padrão de respiração, que é aquilo que a gente chama de respiração costodiafragmática, a nossa respiração da barriga, e, portanto, imaginamos sempre o processo de fala a começar pela nossa respiração. Portanto, a nossa voz, a nossa fala sai num processo de expiração, de saída de ar, e que realmente começa com a respiração. É como se fosse assim o combustível. E, portanto, nós começamos com uma inspiração, o ar vem subindo pelas nossas estruturas respiratórias até que encontra as cordas vocais que vibram. As cordas vocais que são umas estruturas em V, não é? Que devem estar fechadas e vão vibrando no momento em que falamos, não é? Afastadas quando há a passagem do ar. E depois, como é que nós temos então a nossa voz e a nossa fala? Os lábios, a língua, as bochechas, os dentes, toda a nossa estrutura, a tal estrutura orofacial, a tal esfera orofacial, vão modelando os nossos sons e vão modelando a maneira como a nossa voz sai. Sabemos perfeitamente que uma voz de homem será mais grave, e uma voz de mulher será um bocadinho mais aguda. E tudo isto está muito dependente das nossas estruturas. Portanto, aquele ar que é inspirado e depois expirado no processo de falarmos, não é? Vai sendo modelado, daí que homens e mulheres têm estruturas físicas diferentes e, portanto, a voz vai sair também de maneira diferente. O comprimento dos lábios, o ajuste que os dentes fazem, que a língua faz, vão realmente conferir um traço único e completamente indistinto para cada indivíduo. Portanto, é uma marca, uma imagem pessoal. E a voz é assim, desta forma produzida. Carlos, eu acho que também têm aparecido assim mais casos porque realmente nós estamos mais alerta com os próprios educadores e vocês sabem que eu adoro trabalhar na questão da prevenção, vamos também já chamando a atenção para estas questões. Às vezes é muito engraçado porque temos um educador que vai falar connosco acerca de um caso e estamos a tentar trabalhar a nível da prevenção com os mais pequeninos
mas efetivamente se eu me apercebo que há um educador um bocadinho mais rouco e que notei aquilo numa semana, na semana a seguir continua, se calhar ali na segunda semana eu já alerto e vou deixando alguns dos cuidados, que hoje aqui também iremos deixar. E realmente estes casos têm surgido muito mais, porque há muito esta ideia do falar cada vez mais alto, os mais pequeninos querem atenção. Podemos mesmo pensar até aqui nestas questões da quarentena, porque isto aconteceu. Inclusivamente, muitos profissionais que estavam a trabalhar em formato online, eu própria o senti, nós tínhamos a tendência de projetar muito mais a voz em sessões online, pensando talvez que do outro lado não era audível, mas também muitas vezes temos sons de fundo connosco, ou porque o vizinho ligou a batedeira, ou porque há um barulho de carro lá fora, ou porque do outro lado, com o utente que estamos a fazer atendimento, sentíamos barulho e tentávamos sempre superiorizar o nosso tom de voz ao ruído de base. Esta situação da quarentena também nos trouxe algumas situações, não é? E temos-nos apercebido disso, mesmo em casa, portanto nós ficámos mais em casa, os miúdos, os gritos, as brincadeiras, os próprios pais que acabavam por estar muito mais a chamar... os mais pequeninos, mais stress, foi muita coisa. Portanto, esta questão da quarentena também acabou por se refletir um bocadinho nos comportamentos vocais, mas especificamente os casos de nódulos nos mais pequeninos têm sido frequentes. Eu acho que nós estamos cada vez mais alerta e não tentamos tanto desculpar, está rouco porque gritou, ou porque andou a brincar, ou porque esteve na piscina. Não, realmente isso pode acontecer e efetivamente a causa pode ser essa, mas de que forma é que nós podemos atuar mais uma vez na prevenção? Eu já tinha falado aqui então na questão dos nódulos, daí que vos quis explicar de que maneira é que a voz era produzida, porque as cordas vocais nós imaginamos então no nosso pescoço, não é? Na zona da laringe, e depois nos comentários eu vou partilhar também com vocês as imagens da laringe e a imagem magnífica das cordas vocais quando estão ali a fazer o seu processo de vibração, que é maravilhoso. Mas este processo maravilhoso só acontece quando as cordas vocais estão íntegras e sem lesões. E então, que principais problemas é que podem acontecer aqui nas cordas vocais? Nós podemos falar de lesões por fenda, por nódulos, por pólipos, edema, ou seja, um ligeiro inchaço nas cordas vocais e, claro, havendo alteração da estrutura base, efetivamente a qualidade da voz vai diferir. Nos mais pequeninos, realmente o que tem surgido mais, e nos adultos também continua a ser, pelo menos na população que atende o quadro mais predominante, nós temos os nódulos. Toda a gente já deve ter ouvido falar em calos e para quem trabalha no campo, para quem escreve bastante, de certeza que já repararam que às vezes nas mãos ficamos com uma ligeira bolinha, um bocadinho mais grossa, o que é aquilo que chamamos o calo, ou alguém que descascou legumes durante muito tempo, ou que esteve com uma faca. E o que é que isto acontece? É uma lesão de estarmos constantemente a usar aquela estrutura, não é? É uma lesão de esforço, é uma lesão por estarmos persistentemente a fazer ali força naquele sítio, seja pelo uso da enxada, pelo uso de uma faca para quem descascou legumes durante muito tempo para várias sopas ou porque fez comida para muita gente. E nas cordas vocais muitas vezes também podemos ter esses mesmos nódulos, esses calos, porque por norma eles aparecem em pares, é o mais frequente, um em cada corda vocal. Nós chamamos-lhe os kissing nodules. Isto porque os nódulos do beijinho, porque eles se aproximam. Então vamos pensar juntos. Se as cordas vocais que estariam, tentar mostrar aqui para os dois lados porque estamos em direto pelo Instagram e pelo Facebook, vamos imaginar efetivamente a estrutura das cordas vocais. E agora imaginem o que é ver a presença de um calo, do tal nódulo. E o que é que vai acontecer? Em vez de haver esta junção em que as cordas vocais se reúnem por toda a sua estrutura e em que vai havendo a vibração harmoniosa, quando temos os nódulos, o que vai acontecer é que vamos ficar com as tais estruturas e, portanto, a corda vocal não vai conseguir encostar. E a rouquidão não é mais do que aquele ar que fica a passar quando era suposto a vibração ser completa sem nenhuma passagem de ar. Então, com os mais pequeninos, temos-nos apercebido desta situação. Isto é uma luta antiga, que tem sido infelizmente verificada algumas vezes. Agora lembro-me aqui a dizer-vos uma luta antiga de 8 anos, mas hoje, aproveito para partilhar com vocês, faz 9 anos que terminei o meu curso e, portanto, há 9 anos, é pequenina ainda, mas é com muito amor, são 9 anos a trabalhar com estas questões, e diria talvez que o primeiro caso de nódulos me surgiu há uns 6, 7 anos atrás. Estava eu a trabalhar em Tondela, mando um beijinho muito grande porque eu sei que há papás desses meninos, há utentes com quem continuo a contactar e as saudades são muitas. O carinho ficou
para sempre. E eu lembro perfeitamente da primeira situação em que eu disse àquela mãe, o nosso pequenote, sei perfeitamente quem é, mãe de um beijinho muito grande para eles, para a Fátima, para o Diogo, e eu disse-lhes, eu acho que o nosso Diogo tem nódulos. E então, o primeiro passo foi, efetivamente, deixar-lhes todos os cuidados de prevenção, que irei partilhar também com vocês, e na altura pedi, para ir ao médico de família, pedimos uma credencial para uma consulta de otorrino, para efetivamente fazermos um exame. E o primeiro julgamento que eu ouvi foi, a terapeuta está maluca. Verdade ou mentira? A maluca da terapeuta, ao fim de 3, 4 semanas, teve razão e o médico percebeu que, efetivamente, em crianças tão pequeninas, na altura eu penso que o Diogo teria uns 7, 8 anos, um pouquinho mais talvez, agora estou a pensar, mas realmente pode acontecer a situação dos nódulos. E este era um pequenote que, tal e qual, como os nossos meninos, na alegria, correm e gritam e transpiram nos intervalos e tiram as camisolas e apanham os resfriados e continuam a brincar e a gritar e, portanto, o uso da voz é um uso abusivo, ou seja, temos um uso que é exagerado. Claro que nós sabemos que sempre que temos um cansaço de alguma estrutura, deveríamos ter repouso a seguir. Mas a nossa voz é muito complicada de deixar em repouso. Ou não, porque vamos deixar mesmo dicas para isso. Mas, efetivamente, eu sei que se eu vou dar uma corrida, eu não vou conseguir correr o dia todo, senão vou ficar cansado, eu vou ficar esgotado. E com a nossa voz nós não temos tanto esta noção. E muitas vezes o pior é a pessoa sentir que está com rouquidão, que está com a voz afetada e mesmo assim continua a falar, continua a fazer esforço. Portanto, mais uma dica desde já, o que é que deve acontecer se sentirem a vossa voz em esforço, uma voz que não é límpida, uma voz em que parece que há rouquidão, que há algum sopro, em que há o talar a passar, em que sentimos mais secreção. Melhor amiga, água, muita água. Há quem fale em 2 litros, 2 litros e meio, 3 litros. Claro que nesta fase do verão e do calor devemos beber ainda mais, também pela questão da hidratação. Mas a verdade é que as nossas cordas vocais também precisam de hidratação. E vamos pensar nos ambientes com ar-condicionado. Claro que nesta fase da quarentena o ar-condicionado tem sido restringido um pouquinho mais por causa de todas as questões das contaminações, mas noutros anos e em situações comuns, sabemos bem que num ambiente, mas quer no verão, quer no inverno, quando nós temos aqui os ares condicionados, os aquecedores, nós sabemos que muitas vezes era importante ter, por exemplo, um copo de água para ir mantendo, um copo de água mesmo no próprio ambiente, para ir mantendo a hidratação, para ir mantendo a umidade do ar. Seria importante manter também esta hidratação, porque as cordas vocais efetivamente ficam secas, ficam ressequidas. E então o que é que acontece muitas vezes? Nós começamos a sentir uma espécie de um pigarro, um desconforto. Parece que há ali qualquer coisa. E o que é isto? Não é mais do que secreção, muito semelhante àquela que temos no nariz quando estamos constipados, não é? Porque estamos aqui a falar para todos e eu quero que toda a gente perceba esta questão para perceberem efetivamente que estes podem ser sinais que o vosso corpo vos dá e a que devemos estar atentos. Então, muitas vezes aquele pigarreio, aquela secreção que sentimos, não é mais do que a própria corda vocal a produzir uma alternativa à hidratação. E o conselho será sempre beber água. Nesses momentos vão bebendo e evitem o pigarreio. Porquê? Porque a corda vocal, quando está a fazer este pigarreio, faz este movimento muito mais agressivo. E isto depois acaba por tornar-se um ciclo, ou seja, se eu tenho a secreção, se eu vou pigarrear, claro que a corda vocal ao ser agredida vai produzir ainda mais secreção. Isto depois acaba por ser um ciclo de secreção, pigarreio e que pode conduzir aqui a outras lesões. Portanto, nesta situação, se conseguirem evitar o pigarrear, beber um bocadinho de água, não uma quantidade imensa, mas o suficiente para levar a secreção para o trato digestivo e hidratar a corda vocal, será o ideal. Uma dica para quem se sentir aflito num ambiente mais seco e que não tenha logo água. Isto é uma situação estranha, não é? Mas podemos recomendar. Se estiverem mesmo muito aflitos e não tiverem água, truque caseiro, juntem um bocadinho de saliva e deglutam, engulam, porque pelo menos a corda vocal vai ficando hidratada e não vamos deixar chegar àquela situação de maior agressão. Eu tenho aqui a Alice também a dizer-me que se já falava alto, agora fala muito mais alto. É verdade, estas situações do teletrabalho, das telesessões obrigam-nos mesmo a isto e é bom que vamos tendo consciência destes comportamentos para reforçar o consumo de água, voltar a trazer a nossa voz ao baseline. Com os mais pequeninos às vezes isto acontece bastante. Então, que dica é que eu deixo aos educadores? Também, que eu sei que alguns nos vão acompanhando. Numa situação de sala de aula, e há bastantes meninos que já estão a regressar, educadores também já estão no trabalho, quando há aquele comportamento em que há um menino que fala, o outro fala mais alto para se ouvir, o outro fala mais alto para se ouvir, e o educador vai por cima de todos, fechar,
Às vezes não é fácil, mas uma dica que eu deixo é o educador pôr-se à vista de todos e começar a falar muito baixinho. Porque o que nós vamos tentar é, pelo modelo, trazer novamente as vozes ao baseline, àquela linha mais baixa, porque se eles não falam mais baixo não conseguem ouvir o educador. Claro que isto é sempre mais fácil no momento em que há um objeto de interesse ou quando o educador se prepara para uma tarefa que seja facilmente visível, porque muitas vezes o grito, lá está, acaba por ser assim a última solução para se fazerem ouvir. Mas até o grito pode ser dado de uma maneira em que não seja tão agressiva para as cordas vocais. Isto porque nós sabemos que também vamos trabalhando com muitos casos de profissionais, professoras, cantoras, atoras e todos aqueles que usam a sua voz no seu dia-a-dia, e o que nós trabalhamos numa primeira instância é, sem dúvida, a respiração. Portanto, aquela respiração que falávamos há pouquinho da barriga, em que quando há uma inspiração, a barriga enche e na expiração, a barriga vai para dentro. E então aquilo que nós queremos é trazer cada vez mais o esforço para esta zona, porque está preparada para a respiração. Muito mais do que fazemos esta respiração aqui por cima, em que quando uma pessoa quer gritar faz isto. Então toda esta estrutura fica sobrecarregada. Eu penso que nós tivemos aqui uma pausa no nosso Instagram. Já cá estamos, fazemos assim então uma pausa. Portanto, o que nós queremos é concentrar a nossa respiração e o nosso esforço vocal na barriga. E eu posso dar-vos um grito e fazer um ei! E tudo ficou tranquilo aqui. Ou então fazemos um ei! Então o que é que acontece? Nós temos a nossa laringe, as nossas cordas vocais nesta zona, estamos a dar um grito aqui, o que é que acontece? Tudo comprimido. Tensão, 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 tensão. Atenção também, muitas das vezes, àquelas dores que sentimos nesta zona. Muitas dores, então sobretudo para quem passa muitas horas ao computador, para quem está há muito tempo em posições complicadas. Esta tensão desta zona aqui acaba por também levar muita atenção à zona das cordas vocais. Portanto, na maior parte das sessões, o trabalho com que vamos partilhando com os nossos utentes, não é? Começa muito por esta sensibilização para a respiração, porque pode gritar, se os atores em palco também gritam, mas sabem fazê-lo de uma forma adequada. Até nós podemos fazer um maior esforço vocal, mas eu sei que se eu quero falar, dar um sermão aos mais pequeninos, então vou dever fazer uma boa respiração, ir controlando a própria respiração e, por exemplo, não sentir que está o ar a acabar e eu tento na mesma acabar aquela frase, quase ficamos sem voz. Não. Se eu estou a ver que eu estou quase a ficar sem ar, então eu volto a fazer uma respiração para não deixar, mais uma vez, porque este esforço vocal em que já está quase a terminar, vai sobrecarregar as nossas cordas vocais. Portanto, professores e educadores que nos estão a ver, é possível prevenir, é possível tomar muito cuidado com a nossa voz e ir evitando que estas situações também vão acontecendo. Eu tenho aqui também a nossa Emma, bom dia, a nossa nutricionista, a nossa Emma Monteiro, e aqui sigam a página, já falamos muitas vezes dela aqui da nossa Nutridica. O que pode acontecer se continuarem a falar com rouquidão? Ok, Emma, vou já responder. E a Emma diz-nos também que, e não fosse ela nutricionista e também sabe tão bem como nós a importância da água. A água é mesmo importante nesta altura da uma Nutridica. Multipliquem 35 ml pelo vosso peso, desta forma descobrem as necessidades de água nesta altura de maior calor. Oh, Emma, muito obrigada. Realmente, às vezes, o valor que nós vamos aqui indicando é 1,5 litro, 2, há quem diga 2,5, 3. Eu gosto mesmo de, na altura em que falo com uma pessoa, que falo com o utente, perceber qual é o consumo que ela já faz, ou que a pessoa já faz de água. Até porque vamos pensar numa coisa, mesmo que nós possamos ler em algum lugar que são 3 litros de água, esta minha garrafa tem meio litro, ou seja, eu não vou pensar que eu tenho que beber a garrafa 6 vezes. Isto porque vamos contar o quê? A pessoa bebe um chá, bebe um sumo, e atenção, também já vamos falar nesta questão dos refrigerantes, porque o ideal será mesmo a água, o próprio chá não é a mesma coisa, e atenção aos chás com cafeína, chá preto, chá verde, consumam com moderação, porque a cafeína também é, de certa forma, agressiva para as cordas vocais. O que é que nós recomendamos aqui muito, e de certeza que a Emma também me vai provar aqui a dica? Águas aromatizadas. Para quem não tem muito gosto em beber água, isto porque a água também é um prazer beber, para mim é um prazer beber água, é um gosto poder pegar uma garrafa de água e ir bebendo, é quase um comportamento diário que vou fazendo, e já vamos também falar desta questão, mas para quem não tem tanta facilidade em beber água, isto porque temos pessoas que nos chegam ao gabinete e que nos chegam às sessões que me dizem eu não bebo água porque eu não gosto de beber água. Sempre que possível, água à temperatura ambiente. Sempre que possível, ir bebendo, e não é, por exemplo, por eu dizer que a pessoa tem que beber uma garrafa destas de manhã, uma hora de almoço e uma à noite, não é para beber a garrafa toda de uma vez. Então o que é que nós fazemos? Vamos pegando normalmente e um pequeno golo.
Não foi muita quantidade, mas o que é aqui importante? Ir bebendo para ir mantendo a hidratação das cordas vocais. Não faz sentido eu pegar e beber meio litro de uma vez, meio litro da outra, meio litro da outra. Porque a ideia não é a água por si só. Neste caso até vamos estar a saturar o estômago, vamos estar a encher o estômago com água. Então a ideia é ir bebendo esta quantidade, por exemplo, numa manhã, para irmos mantendo a hidratação das cordas vocais. Então, para quem não tem muita facilidade em beber a água, boa. A Emma está-me aqui a dar razão e eu mesmo dizer isso. Aquelas que se bem ainda têm muito açúcar. Então o que é que eu costumo recomendar? Uma água que pode ficar da noite para amanhã, com um pau de canela, com uma folha ou duas de hortelã, com uma folha ou duas de stevia. Para quem não conhece a stevia, ela já começa a surgir em muitos produtos comerciais, sumos até de uma marca bastante conhecida, que já usam a stevia, duas pelo menos. Exatamente, ir aumentando a água gradualmente, é isso mesmo. E eu acho que as águas aromatizadas podem nos ajudar então na transição. O pau de canela, a folha de hortelã, uma ou duas rodelas de limão, uma ou duas rodelas de laranja, um pouquinho de, lá está a tal folha da stevia, que é uma folha adocicada quando nós trincamos. Há pessoas que gostam assim de águas com sabores um bocadinho mais picantes, um ou outro grãozinho de pimenta, e portanto tudo isto pode ajudar. Não é propriamente um chá, ou seja, não temos a questão da cafeína, apesar de um chá ser ótimo para complementar, mas não é a questão da cafeína, mas é muito importante que a pessoa vá aprendendo a gostar, a ter prazer de beber água. E então é isto, a pessoa pode levar uma garrafa de manhã, vai bebendo gradualmente. Na hora da refeição, pode beber um pouquinho, mas não é propriamente mais recomendado. Durante a tarde, volta a encher a sua garrafa, volta a ir bebendo. O mesmo ao final do dia. E dizíamos nós, 3 litros parece imenso, mas lá está, nos sumos, nos chás, a própria sopa que nós vamos comendo, um sumo de fruta, um batido, e é importante aqui termos cuidado com estas questões do açúcar. Emma alertou, e é mesmo isto, cuidado com as águas com sabores de compra, cuidado com os refrigerantes e, sobretudo, cuidado com os refrigerantes com gás. O gás é muito, muito, muito agressivo para as cordas vocais. Portanto, nós falávamos há pouquinho que a alimentação pode ter grande influência aqui nas questões vocais e é verdade. Portanto, tudo o que são sabores muito fortes, os picantes, não é que a pessoa não possa ir consumindo, mas deve fazê-lo com moderação. Portanto, tudo o que são aquelas comidas mais apimentadas, chilis, picantes, pimentas, podem ser ingeridas, mas devem ser ingeridas com precaução e como exceção, não como regra. Então, se possível, irmos evitando esses alimentos, irmos evitando as bebidas alcoólicas, irmos evitando os sumos gaseificados, que podem ser consumidos com moderação, mas isto é uma dica que deixamos também para a alimentação diária, não é? Mas devemos evitar tudo aquilo que é mais processado, tudo que é muito açucarado. Isto porque o açúcar vai fazer com que as cordas vocais se defendam, mais uma vez fazendo o quê? Produzindo secreção. E a secreção vai dar origem àquele tal pigarreio. Mais uma vez eu digo, se sentirem a secreção, repararam que eu agora, por exemplo, engoli um pouquinho a secreção. Eu tenho rinite e sinusite, portanto as secreções são ainda mais frequentes. A água ajuda de duas formas. Não só porque a secreção vai ficando mais liquefeita, mais líquida, portanto acaba por ser mais fácil de também ser escoada pelo nosso próprio corpo, não é? Pelo nosso próprio trato nasal e pelo trato oral, mesmo quando estão constipados, porque não aumentar a ingestão de água, aquelas secreções mais grossas, mais amarelas, mais verdes, vão ficando mais fluidas e também vai ajudar-nos com esta situação para ir tirando as secreções do nariz. Portanto, vão bebendo água, aumentem a ingestão de água nesta altura. E nós temos nesta altura frutas maravilhosas, melão, melancia, e muitas vezes fazemos batidos excelentes só triturando a fruta, só processando a fruta num liquidificador. Não precisamos de acrescentar açúcar, mesmo nas limonadas. Atenção, as limonadas que muitas vezes consumimos em espaços comerciais, que poderiam ser um sumo super saudável, vêm muitas vezes carregadas com açúcar. Então, para quem gosta do sumo um bocadinho mais adocicado, por que não colocar a stevia? Por que não fazer uma mistura de limonada com laranjada, ir juntando, tornar o sabor mais agradável? Uma dica preciosa que eu já tinha, já deixei no blog e pedi aprovação à Emma e ficou aprovadíssimo. O pólen, para quem não conhece o pólen das abelhas, que é naturalíssimo, vem em pequeninos grãos, para quem gosta de um bom adoçante e é natural, porque não, em vez de usar a stevia, usar o pólen? Porque não triturar melancia, melão, congelar diretamente em forminhas de gelado, daquelas que encontramos nos bazars chineses? Porque não fazer o batido dessa forma? Não precisamos de acrescentar açúcar. Portanto, sejam muito cautelosos, nem sempre aquilo que parece mais saudável é.
E atenção, por exemplo, à quantidade de açúcar que nós encontramos nas bebidas que parecem inofensivas. E, portanto, a voz de certeza que se vai queixar. Também, só olhar aqui mais uma vez para os vossos comentários e obrigada pela participação. Temos muita gente e eu fico tão feliz. Temos aqui o Alzinácio a dizer que muitas das vezes fica sem voz. Eu espero que estas dicas ajudem e, sobretudo, que ajudem naquelas situações em que as pessoas têm recorrentemente estes problemas. Portanto, a ideia será não deixar arrastar o problema e de maneira a que consigam ficar mais alerta, mais cuidadosos para evitar que este problema se arraste e possa mesmo conduzir a uma lesão. Nem sempre quando nós ficamos roucos temos uma lesão. A rouquidão é, acima de tudo, quando acontece durante 1, 2, 3 dias, o primeiro sinal de alerta que a nossa própria voz, que a nossa laringe, que as nossas estruturas nos dão. Eu sou terapeuta da fala e usamos bastante a voz, seja para atender os telefonemas, porque eu faço diretamente o atendimento de tudo que são telefonemas dos nossos utentes. Para além das sessões, nós ainda damos dicas aos pais, aos professores, aos educadores. Há muitas reuniões para além das sessões e, portanto, muitas das vezes eu chego a fazer um uso vocal de 10 horas por dia, de 12 horas por dia. E já me aconteceu em 2 situações a minha voz dá no sinal de alerta. E, portanto, já por 2 situações ao longo destes 9 anos de trabalho, fui eu que fiquei rouca e eu encarei mesmo isto como um sinal de alerta. O que é que me acontece? São sessões em que eu já vou tentando fazer este balanço, não é? Tentar não subir muito o tom de voz. Uso muito esta dica que vos estava a dizer. Se o pequenino está a falar muito alto para mim, eu começo a falar um pouquinho mais baixinho. E ali, nas sessões, a situação é mais privilegiada, porque efetivamente temos um utente de cada vez. Às vezes acontece eu estar a falar com os pais, eles estarem a tentar fazer o tom de voz mais alto. Eu tento sempre falar um pouquinho mais baixo para lhes dar ali uma nova referência, ou seja, baixar o volume. Às vezes na brincadeira temos que é a voz de caminhão, que é a voz mais baixinha. Muitas vezes digo-lhes para imaginarem que está ali um bebê a dormir ao pé de nós. Então a tentativa será mesmo que eles vão não só baixando o seu tom de voz, mas também que se apercebam destas pequeninas diferenças. Bom dia, Mário, bom domingo também, obrigada por estar aqui connosco. Há muita gente a acompanhar-nos. Alice, as dicas vão continuar ainda. Eu espero ajudar. Pelo que eu percebi, a Alice deve ser aqui educadora e o grito realmente é assim das situações em que usamos, mas realmente se for feito com uma boa respiração, é com conta, peso e medida, não é? Acima de tudo é também sensibilizar os mais pequeninos. E já vos vou daqui deixar uma dica também preciosa para quem é professor e educador, para quem é pai. Temos material muito engraçado para trabalhar esta área para sensibilizar, mas a ideia será sempre transmitir aos nossos mais pequeninos que é importante falar baixo. E na altura em que eles estão roucos, mostrar-lhe isto aconteceu porque falaste muito alto, isto aconteceu porque estavas a falar mesmo muito, muito alto. Olha, vamos imaginar que temos um bebê ao pé de nós. Vamos aqui falar mais baixinho. Eu tenho aqui também a Dolores a perguntar-me onde é que eu compro a Stevia. Professora, a Alice é professora. Ok, as dicas valem na mesma, Alice. Já vou deixar aqui uma sugestão. A Dolores, sim, está-me aqui a dizer que de vez em quando fica sem voz. Dolores, eu não sei se chegou agora há pouquinho tempo, mas deixámos ali um sinal de alerta que é mais de 15 dias com estas questões. É um grande sinal de alerta e vamos também aqui, entretanto, falar de mais algumas dicas. A Dolores estava-me a perguntar onde é que eu comprava a Stevia. Então é assim, a Stevia já se encontra em versão comercial, uns pacotinhos verdes, já se vai encontrando muitas vezes ao pé do açúcar e dos adoçantes. A Stevia em folha, curiosamente eu aqui, portanto eu moro em Coimbra, para quem não conhece, e nós em Coimbra tínhamos, esta questão da pandemia alterou aqui um pouquinho, mas já se vai encontrando. Eu conseguia comprar a Stevia num mercadinho que se fazia aqui no Jardim Botânico, em que vinham produtores locais, aqui do Conselho do Distrito de Coimbra também, e eu comprava um saquinho mesmo com Stevia, com as folhas. Aquilo era um saquinho, era natural, era sem qualquer química, era agricultura biológica por €1. Mas já vai aparecendo a Stevia também em versão comercial, de uma marca, não queria dizer, mas pronto, a Candrel, uns pacotinhos verdes. Eu penso que já vai havendo também aqui alguma outra marca, mas de certeza que em casas de produtos naturais. Aqui em Coimbra temos, por exemplo, o Bioscolha, temos, já que estamos a falar de marcas, pronto, não há, não vou partilhar com vocês, Celeiro, eu penso que encontrarão também áreas vivas do Continente e do Jumbo, que costumam ter, do Auchan, que costumam ter muitos produtos naturais. Eu penso que também conseguirão encontrar, tanto para a Alice, que é professora, como para a Dolores, que é educadora. Estas dicas são boas para vocês acatarem e também para partilharem com os nossos meninos. E por que não, há bocadinho dizia-vos que fazia muitas vezes esta ideia da voz de caminhão. Agora vamos fazer voz de caminhão, vamos imaginar que temos um bebê ao pé de nós. É claro que a voz, quando demos conta, vai estar outra vez num tom super exagerado, mas vocês podem combinar um truque com os mais pequeninos. Muitas vezes só lhes digo, voz de caminhão.
o bebê está a querer dormir e não consegue. Às vezes é um truque quase só nosso que se calhar quem está de fora nem se apercebe. Às vezes os próprios pais também, quando chegam à sessão e não acompanharam a sessão, ficam assim um bocadinho perdidos, sem perceber o que é aquilo, mas aquilo é um truque muito nosso. E vocês podem criar as vossas próprias mnemónicas com os vossos pequeninos, mas será importante, e a questão da prevenção passa muito por vocês. Eu fico muito feliz de ter aqui tanto uma professora como uma educadora, porque as dicas são para vocês, mas como influenciadoras e como educadoras, no sentido geral da palavra, e professoras, temos aqui a missão de passar também estes conhecimentos aos nossos pequeninos. Então, por que não perder, entre aspas, ganhando uma aula diferente com os nossos meninos para sensibilizar para estas questões? Portanto, se nós conseguimos fazê-lo na nossa sala de aula, já vai ser uma vantagem, já vamos ter pelo menos os nossos meninos mais conscientes. Então falávamos há pouquinho da questão dos 15 dias. 15 dias com rouquidão persistente é um sinal de alerta. Eu dizia-vos há pouquinho que já tinha ficado em algumas situações rouca, um dia ou dois. Temos aqui mais uma educadora, exatamente. As dicas são mesmo neste sentido da prevenção. Um dia ou dois, isto realmente é a nossa voz a dar um sinal de alerta. E então o que é que eu fazia nessas situações? Se eu começava a ficar rouca ali a meio do dia, eu já tinha o cuidado de ir tentando moderar o tom de voz. Às vezes sensibilizava mesmo os mais pequenos e dizia-lhes: olha, hoje a Joana está assim com a voz muito cansada. A voz da Joana hoje está a dizer que eu tenho que me portar bem. E se calhar era um dia onde eu tentava evitar retribuir chamadas no final do dia, chegava à casa e tentava controlar um pouquinho mais. E professores e educadores podem e devem fazer isto também. Eu sei que é muito complicado, sobretudo numa situação de trabalho normal em que nós temos a nossa vida na escola, a nossa vida no infantário, na creche, e chegamos a casa e temos um outro dia, uma outra dinâmica quase para concluir. São os filhotes, há muita coisa, é muito comum estarmos a preparar as refeições na cozinha, estarmos a falar para a família que está na sala, ou estarmos a tentar dar um banho a um dos pequenotes e a dar uma dica ao marido que até está a orientar o jantar, e falarmos de uma divisão para a outra. Idealmente isto não deve acontecer, portanto falar de uma divisão para a outra deve ser evitado, ou em último recurso, ou com bom suporte vocal, mas ser uma exceção. Isto porque imaginem ao fim de um dia de trabalho, de um dia de sobrecarga na voz, e depois ainda irmos para casa e aquilo que deveria ser repouso transforma-se em mais uma situação de agressão. Tanto que há muita gente que me diz que eu chego ao fim do dia sem voz. Isto não deve acontecer idealmente e, portanto, o que é que devemos fazer? Se durante o dia não foi tão possível ir ingerindo água, reforçar a ingestão de água, reforçar o descanso, podemos falar. Aliás, há uma coisa que muitas vezes me dizem que erradamente é feita, não é calarmos-nos. Imaginem o seguinte, uma voz que está cansada, que está massacrada, que produziu muita secreção. A própria voz, as próprias estruturas das cordas vocais, à medida que nós vamos falando, o movimento que é feito vai ajudar a libertar a secreção. Portanto, o silêncio completo não é alternativa. Isto porque a secreção vai acabar por acumular ainda mais, depois passamos pelo período da noite, em que naturalmente o que é que acontece? Estamos em posição deitada, horizontalizada, e as secreções vão acumular mais. É por isso que aquela dica de manhã bebermos um copo de água é preciosa não só para o nosso bom funcionamento do organismo, mas também para ajudar a retirar as secreções da noite. Então imagina que é uma pessoa que no serão não fala, como lá as secreções da noite e de manhã está cheia de secreção. Não, nós podemos falar, mas tentamos evitar este comportamento de falar de um lado para o outro da casa. Vamos esperar que não haja birras dos mais pequeninos e vamos tentar acalmar, moderar o tom de voz, reforçar a ingestão de água. E uma dica que é preciosa é talvez aquela dica de voz a seguir à ingestão de água que é assim mais indicada, que é o consumo de uma maçã por dia. E porquê a maçã? A maçã é talvez aquela mais indicada porque naturalmente há aquela ideia da gente levar a maçã e trinca a maçã e vai comendo. É uma fruta que tem suco e que é um suco precioso que ajuda a hidratar a corda vocal. Portanto, mais uma vez adaptando aqui questões da alimentação, porque não ingerir fruta? E frutas cítricas, nós agora temos tanta coisa deliciosa, laranjas, tangerinas, pêssegos, damascos, frutos vermelhos. Toda a fruta é boa pela questão alimentar, mas tudo o que é cítrico ajuda também aqui a fazer com que as nossas cordas vocais fiquem ainda mais saudáveis. Portanto, usem, abusem da fruta, substituam os lanches, os processados, os bolos, as bolachas. Claro que nós já temos alternativas bastante saudáveis, bolachas marinheiras, frutos secos, mas a fruta será sempre uma ótima opção. E, portanto, 15 dias com este tipo de manifestações não será normal e devemos consultar um médico. Eu há pouquinho falava das questões médicas, assim com um pouquinho de amargura. Há excelentes profissionais, mas infelizmente temos algumas situações que vão ficando patológicas e situações em que a voz muitas vezes só está a dar o primeiro sinal de alerta
e em que as queixas são desvalorizadas. E temos muitas situações em que às vezes a pessoa se queixa de uma rouquidão e aquilo que é receitado pela classe médica são medicamentos para retirar a secreção. Às vezes temos dores de garganta e a própria pessoa até autonomamente vai à farmácia e vai buscar umas pastilhas. Muita atenção. Atenção sobretudo às mesinhas caseiras. Reboçados de mentol, muito de vez em quando. Reboçados para a garganta, muito de vez em quando. Os reboçados para a garganta são bons em situações extremas, podemos de vez em quando, mas são fortemente ricos em açúcar. O mentol pode, em excesso, ser também agressivo para as cordas vocais. E a questão das pastilhas. Há muita gente que às vezes consome as pastilhas para a voz em excesso. E a pastilha para a voz, numa situação de dor de garganta, claro, vai ajudar, vai mascarar a dor. Mas pelo facto de a pessoa não sentir a dor e a dor ser mascarada, faz com que o abuso vocal continue. Nós só estamos a mascarar a dor. Se eu não tomar nada, claro que vai ser mais desconfortável, mas eu se calhar poderia baixar o meu tom de voz, moderar o uso, ir tentando ter momentos de descanso no intervalo. Se eu estou a dar as aulas no intervalo, ok, se calhar naquele dia fico um bocadinho mais recolhida, não vou tanto para a sala dos professores e educadoras, ou pelo menos aviso que estou com a voz e peço ali a compreensão. Não, a pastilha muitas vezes mascara a dor, claro que é ótimo em certas situações extremas, mas uma coisa é eu sentir a dor e ter cuidado, outra coisa é não sentir e continuar a fazer o abuso vocal. Portanto, muitas vezes é esta a condição que os médicos nos dão, são estes medicamentos que nos fazem sentir bem no momento, mas que não nos deixam ter consciência da real da situação da voz. E, portanto, muitas situações que se vão arrastando, e nomeadamente a questão dos nódulos, o que é que nos acontece muitas vezes? Um nódulo que é recente pode ser tratado com 5, 6 sessões de terapia da fala. Ainda há bem pouco tempo, uma educadora teve alta ao fim de 6 sessões, portanto fizemos a sensibilização para todos estes hábitos. Houve um exame de otorrino que confirmou os nódulos, entretanto tivemos um outro que confirmou que estava tudo tranquilo, mas mesmo assim é uma pessoa que vai ter que manter alguns exercícios e que vai ter que fazer aquecimento vocal, já vamos falar dele também. Se eu deixo prolongar muito tempo esta situação, o que é que nos acontece? Nódulos que ficam durante muito tempo vão calcificar e há situações extremas em que só com cirurgia é que nós conseguimos resolver. Portanto, estes sinais de alerta são para a prevenção, mas também para vos deixar alerta para alguns sinais que a própria voz pode estar a dar. Deixem-me só aqui olhar para os nossos comentários. A acústica da sala é um pré-fabricado, não ajuda a começar a semana com a e começava a semana com a voz e a meio da semana a voz ficava rouca. Fazia pouca hidratação. Dolores é uma queixa muito frequente, que é a pessoa diz-me realmente eu não bebia muita água, ou realmente eu fazia algumas asneiras com a alimentação. Sem dúvida que a ingestão da água é das coisas mais importantes. É impossível nós trabalharmos sem agredir a voz, é impossível não levantar a voz. Eu própria sou terapeuta da fala, eu sei que deveria ter mais situações de descanso e acaba por acontecer. Eu sei que entre sessões eu deveria descansar a voz, mas às vezes é um momento em que nós retribuímos um telefonema para um pai, para um educador, mas tento fazer com que em certos momentos, e sobretudo em dias em que estou pior, tenho esta consciência. É importante aprendermos a ouvir a nossa voz e o pedido de socorro que ela nos dá. E sim, realmente, nós falávamos há pouquinho aqui da questão da teleterapia e de levantar a voz, mas aqui o pré-fabricado muito provavelmente faz com que a voz se esvaia mais, fica uma voz mais com eco, a gente tem tendência a levantar a voz. Experimenta realmente falar um pouquinho mais baixo e tentar perceber se realmente será aqui solução. Ou então, em alternativa, ter todos estes cuidados de hidratação, melhorar a alimentação, fazer as devidas pausas também. Ora, Ana Sofia, olá Ana Sofia, bom dia, uma dica, tanto à noite como de manhã podemos gargarejar com água para ajudar a soltar secreções e hidratar. Sim, é verdade, há quem fale também, às vezes, na questão da água com a rodela de limão, ou água com limão, pronto, sempre com o cuidado. Há pessoas que às vezes fazem ali aquela questão da água salgada. Para mim deve ser usada mais pontualmente. E pronto, realmente a questão do irmos realmente hidratando para evitar o acumular das secreções, sem dúvida, será mesmo a melhor dica. Portanto, o começar o dia com o copo da água, há quem fala até na água morna, para não ser tão agressiva ali para o organismo, sem dúvida uma ótima dica. Obrigada Ana Sofia. A hidratação realmente é aqui das questões mais importantes. A propósito de mesinhas caseiras, se as pastilhas são complicadas, atenção àquilo que às vezes se diz. O chá de cebola, o mel e o limão. O mel e o limão são ótimos, mas não é para fazermos disto um hábito. O mel é super saudável, mas, atenção, é doce, é muito doce. O limão pode ser agressivo. Podemos ir usando, podemos ir fazendo um chá de vez em quando, mas atenção, atenção às mesinhas, como já ouvi. Bagaço. Claro que aquilo, o que é que vai fazer? O bagaço é forte em álcool. Vai aliviar, vai
fazer com que a sensação de dor de garganta desapareça, mas efetivamente devemos ter muito cuidado para não fazermos com que aquilo que vamos usar, que pode aliviar no momento, que pode mascarar a dor, não vá ser mais prejudicial ainda para as cordas vocais. Portanto, atenção aos ácidos, atenção aos açúcares. Há pouquinho dava-vos aqui a dica também dos frutos secos. Há alguns alimentos que devem ser consumidos com moderação. E sobretudo para quem trabalha aqui com a voz em termos profissionais, portanto, cantores, atores que acabam por usar fortemente a voz, não só nos ensaios, como também nos próprios espetáculos. Há alguns elementos que no próprio dia da apresentação devem ser evitados. 3 deles que eu costumo referir mais: o leite, o chocolate e os frutos secos. São 3 alimentos que, por norma, quando os consumimos em maior quantidade, notamos que a nossa saliva fica um bocadinho mais espessa. A secreção fica um pouquinho mais espessa, o que vai fazer com que a corda vocal acabe por não estar tão fluida a trabalhar. E, portanto, são alimentos bons. A questão do chocolate, sobretudo o chocolate negro, consumido com moderação, não é como chocolate assim em grande quantidade, mas são alimentos que devem ser consumidos com moderação. Mesmo os frutos secos, eu, se não me engano, é aquela questão da mãozinha, com as cerca de 30 gramas, mas se estás aí, corrige-me que eu acho que estou certa, 30 gramas, assim uma mãozinha de frutos secos, são ótimos a nível nutricional, a nível nutritivo e por todas as vitaminas e minerais que têm, mas como em tudo o que é consumido em excesso, por mais saudável que seja, pode também trazer aqui algumas complicações, porque eles têm aquele óleo natural, não é, que é ótimo até para o cérebro, mas que em grande quantidade vai alterar aqui a dinâmica das cordas vocais. Portanto, já sabem, se são músicos, não é? Cantores, se são atores, sobretudo em dias de performance, tentem evitar esta questão. Tenho aqui a Dolores a perguntar: um chá de casca de cebola e perpétua roxa é verdade que é bom? Sobretudo de perpétua roxa é ótimo, lá está, consumido em moderação, não é um chá ao que eu saiba que tenha muita quantidade de cafeína, portanto é ótimo para a voz, ótimo para o funcionamento das cordas vocais pela hidratação. O chá de casca de cebola, sim, também, eu diria que não consumido assim com muita frequência, mas numa situação em que estamos um pouquinho mais aflitos, talvez. Continuo a dizer que o ideal é bebermos mesmo a água. Agora, numa situação assim mais complicada, podemos, sim. Se formos tendo aqui várias alternativas, a voz acaba por não ficar também tão saturada, não é? Com outros elementos. Falávamos há pouquinho também da questão do aquecimento vocal. E se pensam que o aquecimento vocal deveria ser só feito em cantores, em atores, erradamente. O aquecimento vocal deve ser feito por todos. Então, se falávamos há pouquinho que estamos a dormir na posição horizontal, levantamos com alguma secreção, meu Deus, às vezes há pessoas que começam logo de manhã a falar alto para os filhos, é toda a dinâmica, eu também sou mãe, eu sei bem como é que é, mas começar com o copo d'água, começar a fazer alguns movimentos de pescoço, para um lado, para o outro, lentamente, cima, para baixo, repetir sensivelmente 3 vezes. Alguns movimentos de ombros. Isto para quê? Para não deixar acumular a tensão nesta zona, para começarmos a acordar a estrutura das cordas vocais, seria ótimo. Depois, aos pouquinhos, podemos começar por um som que é espetacular para a voz, que é o mais natural possível, basta quase abrirmos a boca, e é ótimo para começarmos a aquecer a nossa voz. Então, muito baixinho, começar com É normal que o da manhã sejam as expressões estão a começar a sair. Água, ir fazendo I e água. Isto agora vai parecer muito complicado, mas quando começarem a introduzir isto na vossa rotina vai ser bastante mais simples. Fazer 3 Is, ir bebendo água e, de certa forma, as primeiras secreções e as primeiras produções que vão fazer, isto pode ser durante o tempo que se estão a vestir ou durante o tempo que vão à casa de banho, o momento em que estão a tomar o vosso banho. Há pessoas que fazem o aquecimento e em menos de 5 minutos está tudo feito. Portanto, ir fazendo as primeiras produções de maneira controlada e de maneira também a que a voz vá sendo acordada aos pouquinhos. Depois, comecem por trautear, assim, uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode ser uma contagem, pode ser uma oração, pode ser um trava-língua, pode ser um poema. E a seguir, comecem por trautear a vossa música preferida, com ou sem letra. As pombinhas da Catrina andaram de mão em mão. Pode ser uma coisa muito simples. Olha, vejam só, começamos amanhã a cantar, começamos amanhã ainda mais animados e a nossa voz vai de maneira tranquila, num tom de voz ainda muito baixinho, começar a preparar-se para aquilo que vai ser o dia. Porquê é que a canção é importante?
quando, à medida que nós vamos fazendo sons mais... a própria estrutura da corda vocal vai encurtando e alongando conforme os sons são mais graves e mais agudos. E, portanto, nós estamos a fazer o quê? Um verdadeiro aquecimento aqui às nossas cordas vocais. A laringe tem músculo, tem cartilagem, portanto, é mesmo encarar como se nós fôssemos fazer exercício e vamos aquecer. Claro, um aquecimento vocal ainda mais aperfeiçoado e aprofundado para quem é cantor, para quem é ator. E não é só uma dica para professores e educadores, todos nós o deveríamos fazer. Da mesma maneira que no final do dia devemos fazer uma espécie de um desaquecimento, e sobretudo para cantores e atores que fazem performance, então fazer um verdadeiro desaquecimento, que muitas vezes é esquecido. Portanto, já muita gente vai falando de aquecimento vocal, mas o desaquecimento vocal é sem dúvida mais importante, tão ou mais importante até, porque claro que a voz fica super preparada para a ação, mas depois também temos que fazer com que ela volte à tal baseline que falávamos há pouquinho, e ir fazendo novamente um tom de voz mais baixo, beber novamente água, começar a fazer, por exemplo, em vez de fazermos um i, a crescer, fazemos um i, trazemos a nossa voz novamente àquela parte mais baixa, trazemos a nossa voz ao merecido descanso também. Se são atores, cantores, se não fazem aquecimento e desaquecimento, procurem um profissional, às vezes 1 ou 2 sessões, com um bom terapeuta da fala, com um bom coach, com alguém que tenha experiência, pode ajudar-vos e pode prevenir muitas lesões. Às vezes é despender um bocadinho de tempo, mas saber que não vamos ficar sem voz, que não vamos perder turnés, não vamos perder o nosso trabalho. E há, infelizmente, muitos exemplos. Temos exemplos de cantores. A Adele, para quem conhece a Adele teve muitos problemas vocais. Era fumadora, nem sempre fazia o aquecimento, chegou a ter, agora não sei precisar se foram nódulos, se foram pólipos, Mick Jagger, tivemos aqui também o cantor do Aerosmith, teve mesmo um rompimento de um vaso por causa daqueles guinchos que dava, muito mal controlados com a respiração. Portanto, e para todos, professores e educadores, para quem usa a voz no seu dia-a-dia, é o principal ganha-pão, para além de ser uma das nossas imagens de marca. Nós vamos também muitas vezes dinamizando formações. Para quem nos quiser consultar, vamos fazendo também sessões individuais, às vezes numa única sessão, deixamos muitas dicas, não só estas, mas muitas outras, depois de vos conhecer, de conhecermos o vosso dia-a-dia, de conhecermos as principais queixas. É possível marcarem connosco uma sessão presencial ou por teleterapia para deixarmos dicas ainda mais adequadas ao vosso caso. Fazemos muitas vezes também formação aqui para professores e educadores e contamos em breve, como não temos feito presencial, ter em breve uma formação online em que ensinamos a fazer um aquecimento efetivo, em que vocês ficam com todas estas questões num documento para irem fazendo, em que vamos adaptando ao vosso dia-a-dia. Portanto, da nossa parte, se for precisar de alguma ajuda, estamos por cá. E eu não me esqueci que eu tinha deixado uma dica aqui para professores e educadores. Há um livro maravilhoso que eu costumo utilizar e que está mais vezes do lado dos meus meninos e dos educadores do que do mim, do que do meu lado, não é? Gabriel, o Galo Cantor, do nosso colega terapeuta Ricardo Santos e da querida Isabel Couto. É um livro muito engraçado que conta a história, não quero desvendar tudo, mas é um galo, não é? E os galos são conhecidos por ter uma grande voz. Mas o Gabriel não teve muito cuidado com a sua voz. E então é desta maneira didática que vocês podem contar a história aos vossos mais pequeninos e irem pensando com ele porque é que aquilo aconteceu. Pois, porque houve um dia que o Gabriel ficou sem voz e já estão a imaginar, não havendo o canto do galo, com que toda a gente antes se levantava, complicou para todos. E é muito engraçado porque, para além de ter a história em livro, tem também um CD, vão havendo músicas muito engraçadas que vão ensinando algumas dicas de aquecimento, de desaquecimento, de relaxamento, que nós ensinamos também nas nossas sessões. Há muitas dicas práticas que vamos também deixando, é impossível deixar tudo aqui num direto como este, mas há muitas dicas que vamos deixando, conhecendo bem a pessoa. E o livro, não se esqueçam, Gabriel, o Galo Cantor, é da Papa Letras, a editora que divulgou o livro. Para quem for professor e educador aqui na zona de Coimbra, estejam à vontade, eu empresto. Neste momento ele voltou ao nosso espaço, já fez a devida quarentena, portanto está prontinho a ser emprestado. Sensibilizem os vossos mais pequeninos. Terei todo o gosto também, em algum infantário, em alguma escola, de fazer este trabalho juntamente com vocês. Procurem pela página facebook.com/Joana a Terapeuta e a Mãe.
Temos também o nosso site joanaterapeutaiamãe.pt, onde já deixámos também um artigo para sensibilizar sobre esta questão da voz, que irei deixar também partilhado nos comentários, juntamente com as imagens maravilhosas das nossas cordas vocais. Estou totalmente ao dispor para responder às vossas dúvidas, às vossas questões, há alguma que tenha ficado mesmo, porque eu sei que há muita gente que vê o direto depois dele ter sido feito. Deixem na mesma o vosso comentário, vou responder, enviem mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, estejam completamente à vontade. A missão é mesmo prevenir nos mais pequeninos, nos adultos, para que todos tenhamos uma voz saudável. É muito, muito, muito importante. Obrigada a todos os que estiveram desse lado. Deixamos já aqui também em aberto o tema da próxima semana. Então, na próxima semana, o que é que vai acontecer? Vou estar muito bem acompanhada. Preparem-se, vai ser uma surpresa. E vamos deixar dicas para papás de primeira viagem. Dicas a todos os níveis, de gestão familiar. Como é que é... muitas vezes longe da família, eu acho que aqui vai dar para perceber um bocadinho quem é que vai estar aqui comigo. Como é que estando longe da família, assim com a voz a 100 e tal quilómetros, como é que nós conseguimos gerir os nossos projetos? Como é que nós conseguimos gerir a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, com uma pequenina, a nossa Eva, que na quinta-feira já faz 4 anos, até tenho que respirar fundo antes de dizer isto, é verdade. 1 ano de Projeto Eva, 4 anos de blog, vamos assinalar também, e queremos deixar-vos estas dicas e estas forças. Esta força, papás de primeira viagem, de que maneira é que podemos ter aqui confiança, de que maneira é que podemos não deixar morrer os nossos sonhos e de que maneira é que podemos fazer com que aquilo que vamos aprendendo possa ser passado para vocês da maneira mais deliciosa possível. Queremos que sintam essa força, queremos que vejam o nosso exemplo, queremos responder a todas as vossas perguntas, queremos estar aqui para ajudar e mostrar-vos que quando nasce uma criança nascem muitas oportunidades, a vida muda, mas pode mudar e muda para muito, muito, muito melhor. Portanto, para a semana vou estar muito bem acompanhada e vamos então deixar muitas dicas para papás de primeira viagem. Portanto, sou terapeuta da fala, sou CAM, temos aqui o nosso projeto Eva. Quem vai estar comigo também tem um projeto maravilhoso para vos contar e, portanto, eu acho que vai valer a pena. Venham connosco. Obrigada a todos os que estiveram aqui, a Dolores, a nossa... eu penso que era educadora, Alves Inácio, não sei o nome, a Vera também, que já deixou aqui o miminho, Ana Sofia, a Maria Estrela, o Carlos Amaral, a Twin Detail, a nossa Eva da Nutridica, quem já passou também por aqui, eu vi muita gente a entrar aqui também pelo Instagram, é sempre tão bom sentir que não estamos sozinhos. Minha Rita também te vi. Obrigada à Rita, obrigada à Kátia que esteve logo no início, à Alice, a todos os que foram passando. Olhem, é uma alegria poder partilhar aqui os domingos de manhã com vocês. O Projeto Eva vai ficar, vai continuar. Estamos com muita vontade de continuar a trabalhar com vocês na prevenção pelos nossos pequeninos, pelos pais, professores, educadores, porque só juntos é que faz sentido. Um bom domingo a todos, bom dia, blá 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 e muitos miminhos. Obrigada!